Ele foi o herdeiro escolhido, o homem encarregado de continuar uma revolução. Mas, em vez disso, presidiu o colapso de uma nação. Nicolás Maduro, o ex-motorista de ônibus que se tornou presidente da Venezuela, prometeu aprofundar o socialismo do século XXI. O resultado foi uma das piores crises humanitárias da história moderna. Esta é a história de como o sucessor de Hugo Chávez levou um dos países mais ricos em petróleo do mundo à ruína e como seu poder, construído sobre a repressão e a negação, finalmente desmoronou. A jornada de Nicolás Maduro ao poder começou nas ruas de Caracas, não em um palácio, mas ao volante de um ônibus. Como líder sindical, ele aprendeu a arte da política de base. Sua lealdade inabalável a Hugo Chávez o catapultou para o círculo íntimo do poder. Ele foi deputado, presidente da Assembleia Nacional e um longevo ministro das Relações Exteriores. Em 2012, com a saúde de Chávez se deteriorando, veio a unção final. Em seu último discurso televisionado, Chávez apontou para Maduro e pediu ao povo venezuelano que o elegesse como seu sucessor, caso algo lhe acontecesse. Era a bênção de que ele precisava. Com a morte de Chávez em março de 2013, Maduro assumiu o manto. Em uma eleição especial e polarizada, ele venceu por uma margem mínima, montado na onda de comoção pela morte de seu mentor. Ele era, oficialmente, o herdeiro. Mas a sombra de Chávez era longa, e a economia venezuelana já mostrava sinais de uma doença terminal. O governo de Maduro mal havia começado quando a base da economia venezuelana ruiu. A queda drástica nos preços do petróleo, combinada com anos de má gestão e corrupção, foi catastrófica. A escassez se tornou a norma. Alimentos, remédios, peças de reposição, tudo desapareceu das prateleiras. A resposta do governo foi imprimir mais dinheiro, jogando o país em uma espiral de hiperinflação que pulverizou salários e poupanças. Em seu pico, em 2018, a inflação anual chegou a inacreditáveis 130.000%. O bolívar, a moeda nacional, tornou-se praticamente inútil. À medida que a crise se aprofundava, a resposta popular explodiu nas ruas. Em 2014 e novamente em 2017, milhões de venezuelanos protestaram, exigindo uma mudança. A resposta de Maduro foi a repressão. Centenas morreram, milhares foram presos. Quando a oposição conquistou uma maioria esmagadora na Assembleia Nacional em 2015, Maduro usou a Suprema Corte, leal a ele, para anular sistematicamente cada uma de suas decisões. Em 2017, ele deu o golpe final, criando uma Assembleia Constituinte legal e todo-poderosa para reescrever a Constituição e usurpar o poder do legislativo eleito. O autoritarismo estava consolidado. Em 2018, Maduro buscou a reeleição em uma votação amplamente boicotada pela oposição e condenada como fraudulenta pela comunidade internacional. Sua vitória deu início a um novo capítulo bizarro na crise venezuelana. Em janeiro de 2019, o jovem líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, invocou a Constituição e se declarou presidente interino, sendo rapidamente reconhecido por mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos. Por quase 4 anos, a Venezuela teve 2 presidentes. Mas, apesar da pressão internacional e das sanções, Maduro se agarrou ao poder, sustentado pela lealdade das Forças Armadas e pelo apoio geopolítico da Rússia e da China. A eleição de 2024 foi a gota d'água. Diante de uma oposição unificada e de uma população desesperada, Maduro declarou vitória mais uma vez, em uma eleição que observadores independentes afirmaram que ele havia perdido por uma margem esmagadora. A fraude descarada provocou uma condenação internacional unânime e protestos sem precedentes. O regime, já isolado e classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, estava por um fio. Em uma operação noturna e sigilosa em 3 de janeiro de 2026, forças especiais americanas capturaram Nicolás Maduro e sua esposa em Caracas. O herdeiro de Chávez, o homem que sobreviveu a inúmeras crises, foi levado para os Estados Unidos para enfrentar acusações de narcotráfico e crimes contra a humanidade. A era Maduro havia chegado a um fim abrupto e cinematográfico. O legado de Nicolás Maduro é uma nação em ruínas. Uma economia destruída, uma sociedade fraturada e a maior crise de refugiados da história das Américas, com mais de 7 milhões de pessoas forçadas a fugir. Sua queda não resolve magicamente os problemas da Venezuela, mas encerra um dos capítulos mais sombrios de sua história. A trajetória de Maduro, de motorista ditador, serve como um alerta trágico sobre como a lealdade cega e a sede de poder podem destruir um país, deixando para trás um rastro de sofrimento e um longo e difícil caminho para a reconstrução.